A Bíblia diz, no livro de Gênesis, no capítulo 16, nos versículos de 1 a 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Bom, eu já falei para vocês que Sarai, o significado que eu encontrei foi contenciosa e livre. Agar, fugitiva. Era uma serva egípcia. Aí eu fico fazendo, como é que se diz, conjecturas. Lembrando daquela fuga de Abrão para o Egito, que a gente já viu aqui no canal. Aquela situação que Sara foi para casa de Faraó. Enfim, tá aí para tu assistir. E pode ser que naquela ocasião, Abrão tenha, porque ali fala escravos e escravas, né? Naquela lista, quando ele recebe vários presentes, vamos dizer assim, dotes, posses de Faraó para compensar por Sara, né? Por Sarai. E aí eu fico pensando, isso é coisa da minha cabeça, tá? Que Agar possa ter vindo do Egito, né? Quer dizer, ela veio do Egito, mas naquela ocasião, né? Fico pensando isso. Então, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. Aí eu vou te dizer, tu pode dizer o que tu quiser. Agora, o que o teu marido vai fazer com o que tu disser, aí é problema dele. Eu vejo assim, Sara se sentia inferiorizada, diminuída, porque não dava filhos para Abrão. Lembra que Abrão é pai, a palavra é pai. Então, o nome do marido era pai, e ele não tinha filhos. Então, Sara, olha o nome, contenciosa, devia estar sempre de mal com a vida, revoltada, sei lá. Tinha alguma coisa com ela que não estava bom, né? Que não estava boa. Aí ela tinha essa serva. Aí ela tem uma brilhante ideia. E ainda diz: o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva. Talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. Aí o que eu destaco para vocês aqui? O talvez. Eu fico pensando, esse era, vamos dizer assim, o escape de Abrão. Essa era a salvação de Abrão. Ele era a rota de fuga. Ele tinha, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. Então, ele diz: não, o Senhor me prometeu. Lembra? No capítulo de ontem, no vídeo de ontem, não vai ser teu criado, não vai ser o Damasceno Eliezer, o teu herdeiro. Deus foi específico, foi claro para ele. Vai ser um filho gerado, o teu herdeiro vai ser gerado por ti. Nós não vimos. Pois é, só que o tempo vai passando e a promessa parece que vai se partindo, desvanecendo, sabe? A fé vai diminuindo. É aquilo que eu falei para vocês. Então, nós mulheres, né, que somos mais ansiosas, aí o que aconteceu? Sara teve a brilhante ideia de dar Agar para Abrão. E aí que me choca. Porque quando ela diz talvez assim, quer dizer, ela não estava bem certa do que ela estava falando, né?
Isso me lembra Eva, batendo papo com a serpente, conversa fiada com a serpente e leva o fruto para Adão. E Adão come, Adão aceita, Adão concorda. E aqui, muito parecido. Sarai tem esta ideia, fala para Abrão e olha o que diz. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Então, Sarai jogou a bola, chutou a bola, jogou a bola e Abrão fez gol. Abrão concordou com Sarai. Aí tu pode dizer o que tu quiser, que a Sarai estava velha, que a Agar era jovem, era bonita, que ele, sei lá, né, achou que era uma boa ideia. Não sei o que passou pela cabeça de Abrão. O que eu sei é que ele concordou. Assim como Adão comeu o fruto que Eva ofereceu para ele. Então, o que a gente vê aqui? A tentação está sempre rondando. Nós estamos sempre sujeitos às tentações. Sempre sendo testados, provados. Sempre. Ele tinha ouvido do próprio Deus. Ele tinha feito uma aliança com Deus. Deus levou ele para fora para mostrar o céu, as estrelas do céu. Enfim. Mas a mulher deu essa ideia e ele concordou. Ele tinha feito aliança com Deus, mas ele tinha uma mulher, né? E ele concordou. E Abrão concordou com o plano de Sarai. O que ele teria que ter feito? Orado. Falado com Deus. Sim, que ele já sabia o que Deus tinha dito, mas ele poderia pedir orientação de Deus. Ele poderia ter consultado a Deus, mas não. Ele simplesmente concordou. E é por isso que eu digo, pode ser também por uma tentação carnal, né? Por alguma história que já rolasse entre ele e Agar, a gente não sabe. Mas Abrão tinha esse problema, né? Porque lá no Egito, a gente não pode esquecer, aquela situação horrorosa. E ele ofereceu, né, Sarai. Deixou ela solta, vamos dizer assim. E o faraó levou ela para casa. E aí a gente fica pensando, né? Será que não rolou aqui também uma colheita? Plantou, agora está colhendo? Será que não tinha também uma vingança, um ressentimento? 3. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Então aqui a gente vê que é meio parecido com o que aconteceu com Ló, né? Tu já tá morando ali, tu já tá vendo os vizinhos, os costumes, é como se fosse uma barriga de aluguel, né? É uma situação assim que tu não tem filhos, tu tá te sentindo envergonhado, essa egípcia aí é jovem, é bonita, sei lá, enfim, já tá demorando mesmo, acho que Deus esqueceu, acho que Deus falhou, essa palavra não foi bem assim, eu não ouvi direito, minha mulher tá braba, todo dia de mau humor, ela quer um filho, mas Deus não dá um filho, sei lá, a cabeça do Abrão ficou cheia, não sei, o que eu sei é que ele cedeu. O que eu sei é que Sarai deu Agar por mulher a Abraão. Ah, agora vai ser assim. Ele de certa forma também deu a sua mulher para o faraó, que era o egípcio. Não sei, é uma história muito estranha. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida.
Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Aí eu vou te falar, o castigo veio a galope. Aí eu penso assim, o que Sarai tinha na cabeça? O que ela achou que ia acontecer? No momento em que Agar se viu grávida, se viu poderosa, se viu mãe, ela desprezou sua patroa. Ela era serva, ela era uma criada e era estrangeira, né? Era egípcia. E quando ela se viu grávida, quando ela se achou grávida, ela começou a olhar com desprezo. Porque sim, a obra mais importante, a missão mais valiosa, preciosa de uma mulher é ser mãe. A Bíblia diz que a mulher será salva, será santificada, será preservada por sua missão de ser mãe, de gerar a vida, de trazer, né, seres humanos para a Terra. Essa é a maior missão. É criar, fundar, começar uma família, né? É ser a doadora da vida, né? Então Agar se achou acima do bem e do mal e começou a desprezar Sarai. E desprezo dói. Ela se tornou Sarai inferior e Agar superior. Então é como se tivesse invertido as posições. A patroa estava humilhada e a escrava, que aqui está dizendo criada, né? Serva, mas falava escrava na versão anterior, antiga, se sentindo superior, completa, plena, né? E sim, nós sabemos também que do ponto de vista biológico a mulher fica cheia de hormônios, fica linda, brilhante, iluminada, tudo que Deus planejou para gerar uma vida. Então imagina assim que Agar estava brilhando, né? E por isso esse desprezo por Sarai. E eu vou te falar, já ouvi histórias horrorosas, seríssimas, de maridos que traem suas esposas com as babás dos seus filhos, ou com empregadas, faxineiras, mulheres jovens que trabalham na casa, né? E às vezes eles só querem se aproveitar, se divertir, né? Ter um caso, ou como a gente diz aqui, pular a cerca, né? E a mulher começa a ter fantasias, que vai ser a dona da casa, que vai ser a mãe das crianças, que vai ficar rica, que vai ter todo aquele poder. Então, eu imagino que a Agar entrou nessa aí também. Começou a pensar, não, Sarai já tá velha, Sarai já tá ultrapassada, não vai dar filho, eu vou dar filho, eu vou fazer acontecer e daqui a pouco eu vou ser a senhora e vou ser rica, poderosa, sei lá. Eu só sei que a Bíblia diz que ela desprezou. E para que tu despreze alguém, tu tem que achar que aquele alguém é menor do que tu. Para tu desprezar alguém, tu tem que achar que tu é superior. Então, esse desprezo deve ter atravessado Sarai, deve ter matado Sarai por dentro. E o texto diz, né, no hebraico, que Sarai significa contenciosa. Então, ela deve ter feito um auê, uma confusão, uma briga. Olha, a coisa deve ter entornado. Ó, vou puxar ali. 4. Ele quem? Abrão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. O que eu interpreto, né, por ser mulher e por ter essas assim,
emoção, sentimento, né, de não ter tido filhos, de entender, vamos dizer, o que dói em Sarai nesse momento, dela perceber a valorização de Abrão, é o que eu interpreto. A valorização de Abrão para Agar. Ele deve ter começado a ficar todo derretido, todo cuidadoso, entendeu? E a Agar, que não era nada boba, aproveitou. Porque ela diz, ó, seja sobre você a afronta que é feita a mim. Então, o plano não era esse, né? O plano não era Sarai ser desprezada. Mas é aquilo, quando tu faz o que é humano, que é carnal, quando tu cede a tua vontade, significa que tu não tá fazendo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A nossa não. Porque a nossa vem da experiência, da sabedoria, que é terrena, que é contenciosa, que é demoníaca, que é maligna. A sabedoria de Deus, ela é plena, ela é pacífica, ela é perfeita, ela é indulgente, ela é misericordiosa, ela é o próprio Deus. Então, Sarai não estava agindo de forma sábia, ela estava agindo como uma louca que destrói a sua própria família. Teve um plano, uma ideia e o marido concordou. Só que o que acontece aqui? Ela, depois que o caldo entorna, ela vai reclamar com Abrão. Porque, que nem eu digo, tava rolando alguma coisa ali. A gente não pode ignorar isso, né? Óbvio. Só que aí a gente lembra de novo de Adão e de Eva. Quando Adão come o fruto, é que tudo despeca. É que tudo desaba. O marido é o responsável. Lembra que Deus disse que o desejo da mulher seria para o seu marido? Que o homem deveria dominar? Que a mulher seria auxiliadora? Alguém que iria ajudar? Que ia fazer companhia, ia ser uma companheira para o homem? Então, o que a gente está vendo? Que rompeu isso. Rompeu. Porque quem deu a ideia não foi o homem, foi a mulher. E pior, eles não consultaram ao Senhor. Porque, como eu disse para vocês, ideia tu pode ter. Falar, tu pode falar. Mas o marido, ele tem que dizer, não, que nem Jó falou, né? Não, mulher, tu fala como uma louca. Não, aqui no Rio Grande do Sul, bem capaz. Não, o Senhor me prometeu um herdeiro. Mas não foi assim. Então, o que eu entendo? Que sim, Abrão tinha uma quedinha por Agar, estava com os olhos na serva, porque ele aceitou muito rápido isso. Foi muito rápido essa história. E claro, nós sabemos, né, que é uma tentação, que as trevas querem que os planos de Deus deem errado, que os planos de Deus sejam frustrados. E o que ele faz? O que o inferno faz? Tenta. É por isso que é o tentador. E aí, o que a gente vê aqui? Uma família dividida, entristecida, problemas familiares. E aí, Sarai diz, ó, que o Senhor julgue entre mim e você. Como quem diz, a minha intenção era boa, queria te dar um filho, e tu tá te aproveitando, e essa escrava empregada aí tá querendo ser mais que eu. Sei lá, eu imagino que contenda. Eu imagino que Babel, que confusão, que discórdia, que horror, né? Lamentável isso. 6. Abrão respondeu a Sarai, você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Aí eu penso assim, Abrão deu um passo para trás. Ai, ai, ai. Quem manda aqui é a Sarai, ela que é minha esposa. E eu vou devolver a bola para ela. Foi ela que criou essa confusão toda, então ela que resolva. Lembra o que Adão falou para Deus? A mulher que tu me deu é a mulher que tu me deste,
deu fruto para eu comer. Então, de novo, igualzinho. Abrão não resolveu a situação, ele devolveu para Sara, para Sarai, né? Você continua a ter controle sobre a sua serva, faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Então Sarai fez jus ao significado do seu nome, contenciosa, fez uma contenda, uma briga, uma confusão, botou Agar no lugar dela. Sarai humilhou Agar. Só que Agar não tinha nada a ver, né? Tipo assim, colocaram ela era uma escrava, uma serva, uma criada, uma empregada. Ela estava ali para obedecer os seus patrões. Só que aí ela se aproveitou e começou a desprezar a patroa. Aí o que a patroa fez? Humilhou ela. Humilhou. Ao ponto de Agar fugir da presença dela. Imagina o que Sarai fez, falou como é que foi, né, a situação. 7. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Aí tu vai pensar assim, ela correu, fugiu desesperada de Sarai. Porque Sarai agora estava com a autoridade do marido para fazer o que quisesse com a serva, né? Faça com ela o que melhor lhe parecer. Foi isso que Abraão disse. E aí, tem aquele ditado, né? A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Então, quem é que teve que fugir? Grávida? Agar. E aí, o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então, se ela era a tua senhora, por que tu não obedeceu a tua senhora, né? Aí o anjo do Senhor lhe disse: volte para sua senhora e sujeite-se a ela. Então, se tu é uma empregada, obedece. Tu é empregada. E aí o que ela fez? Ela ouviu o anjo do Senhor. Porque ela estava fugindo. O nome dela é fugitiva, né? Ela estava fugindo. E o anjo disse: te sujeita. O que quer dizer te sujeita? Seja submissa, subordinada, obedece, baixa a bola, baixa a crista, te humilha, reconhece que tu errou, tu é empregada, né? Que situação. 10. E o anjo do Senhor disse também: aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. Essa foi a promessa do anjo do Senhor para Agar, a egípcia. E o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael. O que quer dizer Ismael? No original, Ismael quer dizer Deus ouviu, ou Deus me ouviu. Porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Aqui nós temos que parar. Sabemos que a situação é de Agar, da egípcia, de Sarai, toda essa história. Mas eu quero te dizer, Deus ouve a tua aflição. Deus ouve a nossa aflição. Deus ouve a nossa aflição. Deus ouve. Deus habita com o contrito, com o humilhado, com o quebrantado. Deus se compadece. Deus ouviu o seu grito de aflição. Tu imagina o desespero de Agar. Que confusão que ela se meteu. Achou que ia ser a dona, a patroa. E o que aconteceu? Quase perdeu tudo.
porque Sarai acabou com ela ao ponto dela sair fugindo, desesperada. E Deus ouviu a aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Aqui nós temos uma bênção e também uma maldição, uma profecia, uma promessa, não sei como é que nós podemos chamar isso, que o anjo do Senhor falou sobre Ismael. Mas o que a gente sabe é que tudo isso aconteceu. Porque Ismael, sim, né, é o pai dos árabes. E ele está dizendo que seria hostil e hostilizado, que ia viver de briga com seus irmãos. Eu vou ler de novo. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. Selvagem indica o quê? Agressivo, violento, predador, né? Selvagem. A sua mão será contra todos, ouviu? E a mão de todos será contra ele. Então, ele vai ser hostil e será também hostilizado. Todos contra ele e ele contra todos. Essa seria a profecia para Ismael e seus descendentes, né? Porque aumentarei muito a sua descendência de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E nós sabemos que é assim, né? Está sendo assim até hoje. E habitará diante de todos os seus irmãos. Então, vivem todos ao redor, mas brigando, se esquivando, né? 13. Então Agar deu ao Senhor que havia falado com ela o nome de Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia, neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer Lahai Roi. Fica entre Cádiz e Berete. Olha que lindo isso. Ela chamou Deus, né? Agar deu ao Senhor que havia falado com ela o nome de Tu és o Deus que vê. Tu és o Deus que vê, tu és o Deus que me vê. E o anjo tinha dito, Deus ouviu o grito da tua aflição. Então, Deus vê e Deus ouve. Essa é uma característica de Deus, um atributo de Deus. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Então, ela reconhece, ela recebe essa compreensão, esse entendimento, essa revelação de que Deus vê, de que Deus ouve. E Beer Lahai Roi é exatamente isso. Aqui é uma citação que está dizendo, Tu és o Deus que vê, Tu és o Deus que me vê. E esse se tornou o nome do poço. Por isso aquele poço se chama Beer Lahai Roi. Então ela estava do lado do poço, lembra? Ó, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Incrível, né? Um lugar que ficou marcado. E aí eu preciso falar com vocês. Fica entre Cádiz e Berete. Aí eu fui pesquisar Cádiz. Cádiz é santo e sagrado. Berete é saraiva, granizo, pedra. Aí eu já fiz uma associação aqui. Vamos ver se vocês concordam. Onde Deus vê, onde Deus ouve, está entre o santo e o sagrado. E a pedra, o fardo, o peso, a carga, aquilo que é pesado. Então, quando tu grita pedindo socorro, quando tu pede ajuda para Deus, é 99% das vezes porque tu tá com um fardo, tu tá com uma pedra, tu tá com um peso, tu tá carregando uma carga. Ou tá vindo um granizo sobre ti, uma saraivada sobre ti, tu tá sofrendo. Então, tu pede para que Deus te proteja, te guarde, te livre, te salve, te ouça. E neste momento, tu experimenta o sagrado, o santo, a presença de Deus. Então, olha que interessante. Agar, ela entendeu quem era Deus, ela
entendeu, ela compreendeu, ela vivenciou, ela experimentou quem é Deus no momento da sua aflição, entre o sagrado e o pesado, entre o santo e o fardo e o peso. E vai dizer que isso não é assim nas nossas vidas também? Que nós conseguimos muitas vezes ter mais intimidade com Deus, ouvir a voz de Deus, ver que Deus nos vê no momento da dificuldade, no momento das pedradas, das saraivadas, da chuva de pedra, do granizo. Quando a gente está sofrendo, está lá embaixo, a gente clama a Deus, a gente suplica, implora, e Deus ouve, e Deus vê, e Deus vem ao nosso encontro. E a gente conhece quem é Deus. Foi assim com Agar. 15. Agar deu à luz um filho, a Abraão. Vou ler de novo. Agar deu à luz um filho a Abrão. E Abrão chamou de Ismael o filho que Agar lhe deu. Então, olha quanto. Agar, Abrão, né? O que eu tô falando? E Abrão assumiu Ismael. Quando ele diz, ó, Abrão chamou de Ismael, porque ela contou que o anjo tinha dito que o nome tinha que ser Ismael. E Agar tinha sido visitada por Deus, falou com propriedade, né? Deve ter falado com convicção, com segurança. E Abrão chamou o menino de Ismael. Obedeceu, né? Abrão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Então guarda bem isso. 86 anos Abrão tinha quando Ismael nasceu. Abrão chamou o menino de Ismael e reconheceu. Então o pai agora tinha um filho. Mas esse filho era da serva egípcia, era da fugitiva, era de Agar. E Sara teve que assistir tudo isso, né? Porque a ideia genial partiu dela. Então a gente viu neste capítulo 16 de Gênesis que Deus ouve a nossa aflição. Que Deus é o Deus que nos vê, que sabe do que nós precisamos, que nos socorre. Se tu gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha. Se tu não for inscrito do canal A Bíblia Diz, por favor, te inscreve. Nós somos uma família que lê a Bíblia todo dia aqui no YouTube.